Fala, meus queridos e minhas queridas! Como vimos na última aula, a atenção é responsável pelo direcionamento da nossa atividade mental consciente. Mas os seres humanos têm a capacidade de não só prestar atenção no ambiente externo, como também voltar a atenção para o seu mundo interno. Nesse mundo interno, a sua atenção fica voltada para os seus pensamentos, memórias, preocupações ou até mesmo para o seu humor. Até onde sabemos, essa é uma habilidade exclusiva dos humanos e entra em aspectos mais subjetivos da nossa consciência, mas é uma habilidade importante para o nosso aprendizado porque é um grande recurso de fazermos conexões. A principal região cerebral que é responsável pela atenção é a pré-frontal. Essa região é muito desenvolvida nos seres humanos e é responsável por várias habilidades importantes que nos diferenciam de outras espécies. Eu gostaria de voltar lá no exemplo do Joãozinho, quando ele estudava na véspera da prova. Nesse dia, o Joãozinho recebeu várias propostas para sair com os amigos, ir ao cinema, até convite de uma crush para sair para jantar. Mas o Joãozinho estava muito focado e determinado em estudar e recusou todos os convites. Ele gostava muito da matéria e começou a ler o livro com muita disposição no seu quarto. Depois de 15 minutos de estudo, ele ouviu um estrondo na rua e foi ver o que tinha acontecido. 2 carros tinham batido na esquina da sua casa, mas logo os bombeiros chegaram para ajudar. O Joãozinho ficou curioso e com vontade de ir lá ajudar em alguma coisa, mas lembrou que tinha que estudar e voltou para casa. Durante a realização de atividades mentais programadas, como estudar, o Joãozinho precisa despender mais esforço e energia, e a moeda de troca da concentração é a energia. Quando o Joãozinho volta a estudar, a tarefa já não é tão simples. Ele começa a ler um capítulo que é mais difícil, isso exige mais esforço e tem mais dificuldade de entender a matéria. Depois de muito esforço, ele entra num capítulo mais simples e a leitura até volta a fluir. Mas já se passaram 2 horas de estudo e o cansaço já começa a surgir. Agora, até a matéria mais fácil está parecendo mais difícil de ser entendida. Aí ele decide parar para descansar um pouco antes de continuar a estudar. Esse exemplo ressalta o fato que a atenção não é algo constante e ela influencia o grau de consciência e de absorção que temos das coisas. Bom, e aprofundando um pouco mais nessas variações da atenção, nós conseguimos classificá-la em 5 tipos principais: a seleção, a vigilância, a sondagem, a divisão e a alternância. O processo de seleção é o que vocês utilizaram para prestar atenção nos passes dos jogadores de basquete da aula passada. Nós selecionamos os estímulos que queremos prestar atenção e excluímos outros estímulos para poder nos concentrar no mais importante. Isso é muito útil quando estamos estudando em algum lugar barulhento ou movimentado. A vigilância acontece quando não temos que buscar um estímulo específico, como por exemplo um soldado que vai fazer uma ronda durante a noite. Ele tem que ficar atento a qualquer coisa diferente que acontecer. Diferentemente da vigilância, que a busca pelo objeto é mais passiva e flutuante, na sondagem a gente procura por um objeto em específico. É nesse processo que um radiologista acha alguma alteração em um exame de ultrassonografia, por exemplo. Um outro tipo de atenção é a divisão. Essa é a nossa capacidade de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, como por exemplo ler um livro com a televisão ligada ou dirigir falando no telefone. É importante ressaltar que nesse contexto, algumas atividades são executadas de maneira automática e você perde a qualidade no que está sendo feito. E agora, para finalizar, não poderíamos deixar de falar da habilidade que temos de alternar o foco de atenção. Esse processo de alternância acontece, por exemplo, quando estamos na aula e tentamos fazer alguma anotação. Aí nossa atenção precisa ficar alternando entre ouvir a aula e fazer a anotação. Bom, vocês se lembram quando começamos a falar de pensamento lá no começo do curso, que eu falei sobre existirem diferentes formas de classificar o conceito do pensamento? Pois é, com a atenção é a mesma coisa. Existem autores diferentes que defendem visões diferentes. O ponto em comum é que os pesquisadores entendem que existem mais de um tipo de atenção por causa das diferentes formas em que essa função psíquica se manifesta. Essa classificação que nós estamos utilizando é apenas uma delas, mas ela cumpre o papel de explicar como que a atenção se manifesta em situações diferentes. O importante é que você entenda que quando nós estamos prestando atenção em alguma tarefa, existe uma parte da nossa atenção que se dedica a buscar coisas fora da nossa atenção seletiva, e que essa atenção seletiva gasta muita energia. Por isso, se dividirmos a nossa atenção com mais coisas além do nosso estudo, as nossas energias também serão divididas e, consequentemente, prejudicamos a formação de novas memórias.
Bom, pessoal, agora que nós estamos craques em saber todos os tipos de atenção e saber onde que ela está localizada no nosso cérebro, nós podemos passar para frente para a parte estratégica do nosso curso, onde traçaremos estratégias efetivas para melhorarmos a nossa atenção e contornarmos essas distrações. Um abraço e até a próxima aula.